Então vamos lá então, moçada. Compartilhar aqui para vocês o livro. Estamos aí ó, no capítulo 9, beleza? Estávamos falando, começamos a aula passada, ontem, né? Segunda-feira. Falar aí dos biomas ecossistemas, certo? Algumas características, como plantas adaptadas a maior quantidade de umidade, menos umidade, características das folhas, por exemplo, certo? Isso é muito importante. Quanto à característica do clima, né? Climas onde nós teremos lá, por exemplo, um período úmido, né? Chuvoso, um período seco, tá? Onde ela é chamada de tropófila, tá legal? Em épocas do ano mais frias ou secas e secas, as plantas, árvores vão perder as folhas, vão chamar de florestas decíduas ou caducifólias. Eu estava falando para vocês que no Brasil, como grande parte do nosso território está dentro da zona tropical, beleza? Então nós vamos ter o quê? Praticamente uma temperatura média em torno de 27 a 28 graus, tá? Celsius ao longo do ano, e uma regularidade na umidade. Então isso favorece, ao mesmo tempo que a planta vai perder uma folha, ela vai se regenerar, vai brotar uma outra folha. Devido ao quê? Esse calor, temperatura média e a umidade. Em ambientes, por exemplo, de regiões temperadas, isso aí já vai ser o quê? Mais limitado. Tá? Onde as estações do ano vão ser mais bem definidas. Tá legal? Então, pegando aí, gente, o seu livrinho, na página 4, a gente vai falar ali, ó, subtítulo, ó, Formação e Distribuição da Vegetação no mundo, né? Lembrando, distribuída entre as zonas térmicas do planeta Terra. Lembrando também que é o seguinte, a vegetação é um espelho do clima. Está adaptada à característica climática. Tá joia? Então pega aí, por favor, fica com o livro aberto de vocês. Tá? Tio, vou dar um minutinho para você correr atrás do seu livrinho, o livro 4. Fique aí com o marca-texto em mãos. Quando eu pedir para que você sublinhe em grife um trecho, tá? Fique atento a isso aí. Certo? Então vamos lá, galera. Ó. Quando ele fala aqui, ó, formação e distribuição da vegetação. Lá embaixo, lá na frente, na sequência, vai ter um mapinha, um planisfério, onde nós teremos a distribuição, a localização original, óbvio, né, de todos os biomas da Terra. Correto? Aí se você vai perguntar assim, tio Peterson, esses biomas, todos eles encontram-se intactos? Gente, infelizmente não. Tá? Grande parte muitos deles encontram-se correndo assim, sério risco de desaparecer, por conta do aumento da população na Terra e a forma como o homem, na sociedade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, vem usufruindo dessas áreas, como fonte de matéria-prima, destruindo os ambientes para utilizar o solo para a prática agrícola, criação de animais, né, mineração, o crescimento das áreas urbanas, das cidades. Então isso aí vai sufocando esses ambientes até chegar a um ponto, por exemplo, se não houver uma legislação ambiental rigorosa, né, fiscalização, punição através de multas, certo? Poucas vezes, homens, né, sociedade, enfim, homens, mulheres, empresas, foram presos por conta do desmatamento. Tá? Então, vamos lá. Ó. Formação e distribuição da vegetação no planeta, hein, gente? Ó, os fatores que interferem na formação e na distribuição da vegetação pelo globo atuam de diversas maneiras. Então vai ter, por exemplo, a influência da latitude, que é a distância em graus da linha do Equador, para o polo, né, para o norte e para o sul. Vai ter, por exemplo, a questão da altitude. Então, cada vegetação vai estar adaptada a uma característica, a um fator natural, um fator climático. Então, ó, como vimos, ó,
A energia solar atinge a superfície do planeta de forma desigual, tendo áreas mais frias e outras áreas mais quentes. Então sabemos que, ao chegar na linha do Equador, a radiação solar vai chegar praticamente perpendicular, quase formando um ângulo de 90 graus. Então ali a intensidade de radiação e calor vai ser maior. Então, à medida que você vai se afastando da linha do Equador, para o norte e para o sul, a radiação solar vai chegar mais inclinada, aquecendo menos a superfície. Não pode esquecer disso. Ó, a distribuição dos minerais, ó, das rochas, do solo e do relevo também varia de um lugar para outro, assim como a disponibilidade de água. Então, por exemplo, um solo que não tem uma característica, por exemplo, de minerais, magnésio, silício, por exemplo, tá? Dentre outros, isso pode estar interferindo na característica, na composição da vegetação. A água nem se fala, né, gente? Tá? Quanto menos água, menor vai ser o quê? A quantidade de vegetação naquele local. E vegetações adaptadas. Por exemplo, nos desertos, nós temos os cactos. Os cactos não possuem folhas. Porque se tivessem folhas, iriam o quê? Transpirar muito, iria desidratar e morrer. Vão desenvolver os espinhos no lugar das folhas. E vão transpirar muito pouco pelos espinhos. Beleza, galera? Qualquer dúvida, fala aí. No chat eu abro o áudio aí e falo, hein? Ó, a interação, ó, desses elementos para a formação das paisagens vegetais torna bastante diversificados os tipos de vegetação espalhados pelo mundo, distribuídos. Ó, quando falamos em diversidade de vegetação, é frequente surgir em termos como ecossistema e bioma. Isso se refere a diferentes níveis de organização dos seres vivos, entre eles os vegetais. Ó, ecossistemas, ó. Você pode grifar isso aí, hein? Ó, são ambientes formados pela relação entre seres vivos e não vivos, que interagem entre si, dando suporte ao desenvolvimento da vida. Falamos isso na aula passada já, hein? Mas pode grifar. Ó, a biosfera se divide em incontáveis ecossistemas. Ó, um grande conjunto de ecossistemas com aspectos semelhantes forma o chamado bioma. Então, por exemplo, dentro da região da floresta equatorial amazônica, existem ali diversos ecossistemas. Eles interagem entre si, configurando um bioma. Então, de modo simplificado, é possível dizer que ecossistemas próximos e semelhantes formam os biomas. E o conjunto de todos os biomas forma o quê? A biosfera. E vai interagir com o quê, gente? Ó, com o solo, contém os minerais, as rochas. A atmosfera, que é a camada gasosa. Certo? A água, a hidrosfera. E não podemos deixar de esquecer da energia solar, a fonte de energia primária do planeta. Então, as formações vegetais, ó, fazem parte dos biomas e, é claro, da biosfera. Então, ele mostra aqui, ó, a biosfera. Ó. Lembrando que é uma relação de interdependência entre solos e rochas, hidrosfera, toda a camada hídrica, né, água do planeta, e a atmosfera. E também o potencial energético, energia solar. Aí ele bota aqui, ó, pega aqui, ó, bioma. Esse bioma aqui no Brasil, ó, na América do Sul, é a Amazônia. Certo? Dentro de todo o complexo do bioma existem diversos ecossistemas. É o que ele mostra aqui, ó. Ó, enquanto a biosfera abrange o conjunto da zona habitável do planeta, ó, os ecossistemas são ambientes mais específicos. Um conjunto de ecossistemas florestas lacustres, são lagos, fluviais, rios, entre outros, como o bioma amazônico, por exemplo. Ó, no Brasil, ó, os tipos de vegetação estão associados ainda a outro termo, com um significado mais amplo. Trata-se dos domínios morfoclimáticos ou domínios de natureza. Espaço, ó, com características particulares de solo, relevo, clima, hidrologia, que é hidrografia, e vegetação, onde predominam determinados padrões de paisagens nas áreas preservadas. Depois vai falar sobre isso aí, hein? Ó, de qualquer modo, ó, reconhecer as principais formações vegetais do mundo, ó, assim como suas expressões do Brasil, é fundamental para compreender a maneira como a sociedade ocupa, ó, transforma e produz o espaço geográfico. Tais formações, ó, interferem, portanto, na organização e no modo de vida das sociedades,
assim como, de modo inverso, a própria sociedade acaba por intervir nas características naturais das vegetações. É o que eu havia falado anteriormente. Se a gente for analisar, tá? Pegar aqui, ó, um mapinha que mostra, ó, a distribuição de todas as formações vegetais no mundo. Gente, se vou pegar, por exemplo, aqui, ó, onde está o ponteiro do mouse? É uma floresta tropical. A floresta tropical atlântica. Certo? Pega, ó, litoral, região costeira do Brasil, aqui na América do Sul. Grande parte dessa floresta, gente, a área original que ela ocupava, já está o quê? Degradada. Intensamente degradada. É só a gente pegar como exemplo o Espírito Santo. O Espírito Santo tinha 90% do território de Mata Atlântica. Hoje deve restar aí no Espírito Santo no máximo 10%. Em áreas isoladas. Alguns municípios têm, por exemplo, no seu território, muita Mata Atlântica ainda preservada. E nativa, mata primária, onde ninguém nunca ocupou, desmatou aquela região. Por exemplo, Santa Teresa, região serrana do Espírito Santo. Se eu não estou enganado, 40% do território de Santa Teresa é de floresta atlântica, ainda. Muitas delas ainda locais nunca foram retiradas uma árvore pelo homem. Tá? Existem outros municípios em coberturas importantes. Mas Santa Teresa, se eu não estou enganado, no Espírito Santo é o município que tem maior área preservada de Mata Atlântica. Se eu não estou enganado, tá? Aí voltando lá, na página, a gente continua ali, ó. Fatores que influenciam a distribuição da vegetação. Aí nós estamos vendo aqui, ó, uma árvore, ó, de Sumuaúma, em Umarini, Amazonas, em 2015. Olha o que ele fala aqui, ó. Essa árvore necessita de muita água e calor para se desenvolver. O clima equatorial ou tropical é fundamental para a sua sobrevivência. Então, o que significa, gente? Lembra que eu falei, ó, a vegetação é um espelho do clima. E olha uma pessoa aqui, gente, ó, do lado dessa árvore. Essa árvore deve ter provavelmente aí, ó, vamos botar aí, uns 25 ou 30 metros, se bobear mais. O diâmetro, né? Se você for pegar pessoas para abraçar essa árvore, vai necessitar aqui de pelo menos umas 30 pessoas. Dependendo do tamanho, né? Criança, adulto, por exemplo. Tá? Qual a idade dessa árvore? Ah, bota aí mais de 300 anos. Então, ó, se for colocar, por exemplo, uma mudinha de uma árvore dessa espécie, numa região, por exemplo, no Brasil, no semiárido, lá na Caatinga, área da Caatinga, ela não vai se desenvolver. Ah, professor, mas tem calor. Beleza. Mas não tem o que, gente? Umidade regular. Não tem regularidade de chuva, então não vai se desenvolver. Além de possuir folhas muito largas. Lembra que eu falei de uma árvore na Amazônia que tem uma árvore muito grande, por exemplo, do tamanho do tio Peterson? 1,75 m, pelo menos, ó, minha altura, 1,75 m. Tá? De pelo menos, vou botar de 1 metro a 1,20 m de largura. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Tá? Eu peguei. Olha lá, ó. Fatores naturais então que influenciam a distribuição da vegetação. Presta atenção aí, vou ler devagar, vou explicando, hein? Ó, vamos analisar, ó, como os fatores naturais já estudados em outros capítulos, ó, em conjunto ou isolados, acabam interferindo de modo significativo nas condições ambientais, ó, que favorecem o desenvolvimento dos tipos vegetais. Ó, como vimos, ó, o clima. Grifa isso aí, hein? Ó, é um dos fatores que interferem nas características das vegetações. Ó, quando analisamos as grandes zonas térmicas da Terra, zona tropical, zonas temperadas e polares, ó, percebemos que a incidência de radiação solar sobre a superfície determina a existência de 3 grandes áreas: zonas polares, norte e sul, zonas temperadas norte e sul e zona intertropical, entre Trópico de Câncer e Capricórnio, no meio, linha do Equador. Ó, do mesmo modo, as características das vegetações de tais regiões são também diferentes, a menos que outros fatores exerçam influência. Ó, de forma geral, as regiões intertropicais são mais quentes, diferenciadas pelos regimes de chuvas. Gente, ó, a intensa radiação vai fazer com que, por exemplo,
a vegetação tem uma característica de folhas largas, transpire muito. Essas regiões contêm, nas suas áreas, importantes áreas de bacias hidrográficas. Correto? E a água do oceano evapora. A água do oceano evapora, formam-se nuvens na troposfera, essas nuvens são transportadas pelo vento para dentro do continente, chovendo nessas regiões. Certo? Alguma dúvida, galera? Tá joia? Então ele fala, ó, então as áreas mais chuvosas, ó, grifa isso aí, galera. Pode grifar isso aqui, ó. As áreas mais chuvosas, tá, ó, propiciam condição para formar vegetações florestais de maior porte. Árvores de grande tamanhos enormes, tá, gente? E com maior biodiversidade, ou seja, uma variedade de espécies de árvores. Tá? É o que a gente chama de floresta heterogênea. Tá? Uma variedade de espécies. Ó, como as florestas tropicais e equatoriais. Florestas tropicais temos no Brasil, a floresta atlântica. E a equatorial, a mais próximo, né, mais perto da linha do Equador. Floresta tropical, que está o quê, gente? Entre os trópicos. Beleza? Tanto aqui no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Aí vai falar lá, ó. Já nas regiões onde a sazonalidade interfere no regime pluviométrico, sazonal, gente, ó, estações do ano. Regime pluviométrico é regime de chuva. Surgem vegetações que se adaptam a estações secas e chuvosas, como as savanas, lá na África, por exemplo. Mas nós temos savana no Brasil. A nossa savana no Brasil, tá, que também está adaptada a esse regime, a um período de chuva e um período de seca, é o nosso cerrado. Beleza? O cerrado no Brasil é uma savana. Isso não quer dizer, necessariamente, que terão o quê? As mesmas espécies de plantas, de vegetais, nem de animais. Certo? No cerrado, por exemplo, nós temos felinos. No Brasil, a nossa savana, onça, onça parda, onça pitada. Na África, por exemplo, você tem também felinos. Os guepardos, leões. Isso? Vamos lá. As zonas temperadas apresentam maiores diferenças anuais de insolação. Já estava o quê? Já está na distância, gente, ó, latitudinal maior. Onde a radiação solar vai chegar mais inclinada. Consequentemente, o aquecimento da superfície, solo e água será diferenciado. Vai ser diferente em relação à zona tropical. E, consequentemente, da temperatura na atmosfera. Beleza? Então, portanto, ó, variações de temperatura mais marcantes ao longo do ano. Em algumas regiões, por exemplo, ó, o verão tem períodos quentes e chuvosos. O inverno, ó, se caracteriza por períodos frios e mais secos. As estações do ano, ó, também são mais definidas. Então, a gente vai aqui, por exemplo, no Brasil, no Espírito Santo nós não percebemos, por exemplo, no outono, a queda quase que total das folhas das árvores. Por quê? Você não tem o quê, gente? Uma queda acentuada da temperatura. E não tem o quê? Longos períodos de seca, para que as árvores possam, por exemplo, perder as folhas. Uma condição com uma característica totalmente oposta. Beleza? Então ele fala aqui, ó, nessas condições, as vegetações acabam adquirindo características condizentes com a variação anual do clima. Por isso, ó, muitas vezes mudam de aspecto no decorrer do ano. Nas zonas polares, ó, o frio intenso acaba por congelar o solo, dificultando, ó, o desenvolvimento da vegetação e a própria ocupação humana, o que ajuda a explicar a situação de preservação dessas regiões. Então, de acordo com a característica de um clima muito rigoroso, muito frio, né, o solo coberto de gelo, pelo gelo, isso dificultou, gente, a ocupação de grande número populacional. Ah, Peterson, isso tem gente, por exemplo, morando no Alasca, verdade, mas a população é muito pequena. Tá? Groenlândia, a mesma coisa. Na Antártida, né, no Polo Sul, existem pessoas morando? Cientistas. Mas lá não desenvolveu um povo, uma sociedade.
devido ao grande rigor climático, gente. Temperatura, já foi registrada temperatura, por exemplo, de menos 100 graus Celsius. Tá? Um inverno extremamente rigoroso. Certo? Então, para você permanecer ali, é muito complicado. Ó, no entanto, ó, mesmo com tamanha rigorosidade climática, nos meses menos frios, quando ocorre o degelo, surgem formações vegetais denominadas tundra. É a vegetação que se desenvolve quando chega o verão lá no hemisfério norte. Por exemplo, menos 26 você acha muito? Pois é, você imagina menos 100. Então, conforme veremos, essa vegetação é altamente dependente do tipo especial de solo que se forma nas regiões mais frias. O permafrost. Tá? Solo de permafrost. O que é isso, gente? Ó, é um solo permanentemente congelado. E nesse solo, além dos minerais, né, que se decomporam no processo da atividade da estrutura rochosa, pelo intemperismo e erosão, no passado geológico da Terra, você tem misturado ao solo matéria orgânica. Essa matéria orgânica, quando ocorre o degelo de parte do solo das regiões mais baixas, tá, nas regiões lá do hemisfério norte, vai desenvolver uma vegetação chamada de líquens e musgos, que é essa tal tundra. Então ele fala aqui, ó, nas regiões polares, ó, é comum a ocorrência, ó, do solo chamado permafrost. Trata-se de um solo que fica congelado perenemente, praticamente o ano inteiro, com profundidade de até 1000 metros. Acima dessa camada congelada, com espessuras entre 20 centímetros e 30 e 150, o solo descongela sazonalmente, de acordo com a estação do ano. Tá? O verão no hemisfério norte, por exemplo. Estima-se que ocorre em mais de 23 milhões de quilômetros quadrados no hemisfério norte, esse tipo de solo. Mas, como, por exemplo, a temperatura na Terra, gente, tem aumentado nos últimos, desde a primeira Revolução Industrial até o presente momento, está correndo risco enorme desse solo que estava permanentemente congelado, não ficar mais congelado. E aí essa matéria orgânica que estava lá congelada, já não mais congelada, em alguns trechos já, que já está ocorrendo, vai estar produzindo gases de efeito estufa. Que gases de efeito estufa é esse, gente? Quais são os gases de efeito estufa, galera? Nós já falamos, hein? Alguém pode escrever ou pode falar aí, gente, para mim? Gente, isso, dióxido de carbono e gás metano. O que vai comprometer, por exemplo, o aumento da temperatura média na Terra e, consequentemente, o aquecimento global. Beleza? Aí vamos lá aqui, ó. Continuando, hein? Na página 6 agora. Vamos ver aqui primeiro, ó. Depois a gente faz a análise aqui desse gráfico aqui, né? Desse infográfico aqui, ó. Então, como você já estudou antes, o relevo influencia no clima, no sentido de baixar a temperatura à medida que se eleva a altitude. Já falamos sobre isso. Gente, ó, quanto mais alto vai ficando o relevo, o ar, por exemplo, vai ficando rarefeito, diminui a quantidade de gases na atmosfera. Consequentemente, quando o Sol, né, que está iluminando aquela região da Terra, aquele local, incide, aquece o solo armazena calor. Mas esse calor, ao ser liberado para a atmosfera, ele não vai ficar tão concentrado, como ficaria, por exemplo, concentrado na atmosfera em regiões mais próximas ao nível do mar. Então, o que significa? Que quando o calor do solo ele é liberado para a atmosfera, como naquele local, com pouco ar, essa quantidade menor de ar vai prender uma menor quantidade de calor. Por isso que a temperatura média em Domingos Martins, região serrana do Espírito Santo, vai ser menor do que a temperatura média aí em Cariacica, aí em Santana, tá? Em Porto Santana, em Itacibá, em Vitória, capital. Joia? Já falamos sobre isso, hein? Ó, dessa forma, a vegetação natural das áreas de alta montanha se diferencia conforme avançamos para cima,
de modo parecido com a diferenciação que ocorre quando avançamos para latitudes mais elevadas ao norte, ou seja, locais distantes da linha do Equador, onde a radiação solar também vai incidir com menor intensidade. Beleza? Então, ó, observe a imagem em seguida, ó, leia o texto para compreender melhor a situação. Então, olha só, vamos ver essa imagem aqui, gente. Ó. Distribuição de vegetação no planeta. Ó, florestas tropicais. Vamos pensar, ó, florestas tropicais, galera. Elas estão localizadas. Florestas tropicais e equatoriais, né? Próximas da linha do Equador ou distantes? Hein? Gente, depois eu vejo isso aí, tá? Próxima da linha do Equador. Se é próxima da linha do Equador, gente, a radiação vai ser intensa, consequentemente o calor vai ser maior. E a umidade também. Então isso favorece o que, gente? Ó, a ocorrência de uma floresta com uma maior biodiversidade de espécies. À medida que nós vamos afastando da linha do Equador, entrou na zona temperada. Então você vai ter o que, gente? Uma variedade menor de espécies de plantas. Devido que a menor temperatura e menor umidade. Vou agora aumentar a latitude. Ó, floresta de coníferas. Espera aí, gente, um momentinho. Por favor. Deixa eu resolver um problema aqui. Davi Ferreira. Olha só, meu velho. Mande uma mensagem via Positivo On pro Tio Petros, relatando tudo aquilo que você queira relatar para mim. Pode ser? Aqui no meio da aula agora não, por favor. Todo mundo que manda mensagem para mim eu respondo. Então, por gentileza, relate tudo que você quiser relatar para o Tio Peterson em mensagens. Assim que eu puder, eu te respondo. Pode ser, meu irmão? Então tá beleza. Obrigado aí. Desculpa aí, gente. Então, galera, ó, nessa linha aqui horizontal, vamos pensar, ó, aumento da latitude. Estou, ó, aqui, ó, onde está o ponteiro do mouse, próximo do Equador. Nessa direção aqui, ó, estou indo aumentando a latitude. Então significa o quê? Quando aumenta a latitude, a temperatura diminui. Então, a variedade de vegetação, a variedade de espécies também vai diminuir, porque vai ficando o quê? Mais frio. Vamos pensar aqui, ó. Altitude, ó, tá vendo aqui a setinha? Tá vendo, ó? Estou aumentando a altitude em relação ao nível do mar. Quanto mais aumenta a altitude em relação ao nível do mar, a temperatura também vai diminuindo. Então isso vai estar influenciando também na característica da vegetação, que vai ser adaptada àquela característica. Por exemplo, de menor quantidade de gases na atmosfera, por exemplo, oxigênio, e também a menor temperatura. Tudo bem, galera? Aí ele fala, ó, as árvores, ó, árvores escalam montanhas para fugir do calor. Porque ela vai estar adaptada, né, gente? Essa condição. Por exemplo, nós temos as coníferas. Vamos ver aqui, ó. Mesmo que quem nunca esteve nos Alpes, que é a cadeia de montanha na Europa, tá, gente? Ó, sabe como é o verão na região. Ó, cartões postais mostram vacas pastando ao lado de riachos em vales verdejantes. Ao fundo observamos montanhas com florestas nas encostas e neve nos picos. Se você caminhar do fundo de um desses vales em direção ao topo da montanha, vai observar que a vegetação se altera à medida que você sobe. Ó, o pasto é substituído pela floresta. E esta vai se tornando mais ala até que desaparecem as árvores. Após certa altura, ó, deixa de existir qualquer vegetação. A mudança é conhecida dos ecologistas
como o clima se altera à medida que subimos, diferentes espécies de vegetais ocupam cada nível da montanha. Então, cada tipo de vegetação vai se adaptar àquela condição natural, de temperatura, umidade, enfim. Ó, espécies adaptadas ao frio ficam próximas ao pico, o ponto mais elevado. Espécies adaptadas a temperaturas mais altas ficam próximas ao vale. Ó, a mesma distribuição ocorre horizontalmente quando viajamos da região tropical em direção aos polos. Perto dos trópicos, ó, predominam espécies adaptadas ao calor, como a floresta tropical atlântica. Espécies que nas montanhas ocupam a região próximas aos picos nevados. Na mesma altitude, ó, espécies... Rolando aqui, ó. À medida que nos aproximamos dos círculos polares, encontramos na mesma latitude espécies que nas montanhas ocupam a região próxima aos picos nevados. Ó. O paralelo é tão claro que nos cursos de ecologia aprendemos que um deslocamento vertical de algumas centenas de metros, ou seja, vai ganhando altitude em relação ao nível do mar, tá, gente? Há um deslocamento horizontal de alguns milhares de quilômetros. Nas montanhas europeias, esse fenômeno tem sido estudado há mais de 100 anos. Cada espécie de árvore tem sua altitude preferencial. Para medi-la, o cientista sobe a montanha e mede a densidade, número de árvores por metro quadrado, de uma espécie de árvore a cada altitude. A densidade, que inicialmente é baixa, aumenta, chega ao máximo e finalmente diminui quando a temperatura fica muito baixa. A altitude preferencial é a altitude onde a densidade de árvores é máxima. Quando os grupos foram comparados, eles observaram que a altitude preferencial da maioria das espécies se deslocou para altitudes maiores ao longo do século. Todas as árvores subiram a montanha. Na média, subiram 30 metros por década durante o século XX. À medida que a temperatura na Europa aumentou, as árvores da faixa mais baixa não conseguiram sobreviver. Mas, em compensação, as sementes que germinaram em alturas antes inóspitas, muito difícil se desenvolver, agora encontraram um ambiente propício. Isso é por conta de quê, gente? Do aumento da temperatura média no planeta Terra, provocada pelas ações humanas. Tá vendo? Processo de readaptação, de evolução das espécies. Tudo bem? Tá aí, gente? Beleza. Ó, além do clima, ó, o solo pode ser um fator determinante nas condições das vegetações. Bota um asterisco aí, gente. Isso é importante, hein? Ó, em regiões temperadas, ó, próximas à transição para as zonas tropicais, ó, vai terminando a zona temperada do norte para entrar na zona tropical do norte. Vai terminando a zona temperada do sul para entrar na zona tropical, digamos assim, acima do Trópico de Capricórnio. Ó, então ele fala, ó, em regiões temperadas, ó, próximas à transição para as zonas tropicais, o solo jovem, raso e mais arenoso possibilita o desenvolvimento de vegetações mais rasteiras e sem muitas árvores, como as pradarias, que ocorrem, ó, no Rio Grande do Sul. Eu já falar das características das pradarias, são os pampas no Brasil. Ó, a combinação das características do solo, associada a climas menos chuvosos ou semiáridos, favorece o desenvolvimento de uma vegetação denominada steppes, que também apresenta poucas árvores. Isso acontece porque o solo menos profundo dificulta a formação de vegetais florestais. Ó, já que as árvores, de modo geral, se fixam melhor em solos profundos. Como assim solo raso e solo profundo, gente? Nós já falamos sobre isso, vamos relembrar. Quando nós estamos aqui na superfície, caminhando, ao você perfurar, escavar o solo, você vai encontrar, por exemplo, a estrutura que a gente chama de rocha-mãe, rocha-matriz, com maior facilidade. Então, a distância aqui da superfície, para você escavar e encontrar rocha-mãe, você encontra mais rápido no solo raso, por isso solo raso. Agora, um solo profundo, a distância da rocha-matriz no subsolo vai ser maior. Quantos metros, professor? 200, 300, 1000 metros.
Isso por conta de quê? O processo de intemperismo químico, ou seja, o ambiente é muito úmido, muita água. A água, ao penetrar nesse solo, tá? Ele vai o quê? Decompondo naturalmente, quimicamente, essa rocha matriz. Por isso o solo profundo. Beleza? Ó, por fim, ó, outro aspecto importante é que o clima. O relevo e o solo estão relacionados com a distribuição da água no ambiente ou interfere nela. A distribuição desse recurso ó, pode afetar as vegetações, tanto pelo excesso como no caso de áreas do Pantanal. No Brasil, ó, que passam parte do ano alagadas, mas adaptada, né, gente, a essa condição. Como pela falta, como no caso de vegetações locais de clima árido, como os cactos, por exemplo, no deserto do Saara, como a floresta da Caatinga, por exemplo, no Brasil, que é adaptado a uma grande irregularidade de chuva, mas não é deserto, tá, gente? Beleza? Não temos deserto no Brasil. Aí, ó, esse infográfico aqui, ó, o que ele coloca aqui, gente? Ó, nós temos aqui a vegetação. Ó. Depende, ó, da característica de um clima mais úmido, menos úmido, certo? Vai depender da característica do relevo, um relevo mais plano, um relevo ou um relevo mais montanhoso. A hidrografia, ou seja, ó, característica da quantidade de água na superfície, certo? E a característica do solo, que a gente acabou de falar, um solo mais raso, um solo mais profundo, um solo mais ácido ou menos ácido, certo? Um solo mais ácido, onde ele tem, por exemplo, naturalmente uma quantidade de ferro e alumínio, vai fazer com que as plantas não sejam plantas, árvores de grande porte. Tá? Vai causar uma deficiência na árvore, no arbusto, onde vai ter o quê? Um tronco, os galhos mais retorcidos. Igual, por exemplo, no cerrado, no Brasil. O solo do cerrado é um solo que contém muito ferro e muito alumínio. E quando em contato com a água da chuva, vai formar uma camada enrijecida, uma espécie de ferrugem. Isso se chama laterização. Lá na frente você vai estudar sobre isso aí também, mas mais lá na frente. Ok? Alguém quer falar alguma coisa aí, gente? Então, beleza. Então, vamos observar aqui, ó. Formações vegetais na Terra. Vamos analisar as características principais das vegetações originais do planeta. É válido lembrar, ó, que ao analisá-las, a princípio não consideramos as alterações feitas pelas atividades humanas. Como assim, gente? Isso aqui eram as áreas, todo o planeta Terra, todos os continentes, onde cada bioma existia e estava ocupando. Se a gente for pegar, por exemplo, um mapa só do Brasil, com todos os seus lá domínios naturais, nós vamos ver que muitos deles já se encontram muito degradados. Por exemplo, a Mata Atlântica e o Cerrado. Tá? Intensamente degradado pela ação humana. Vamos pensar o seguinte, galera. No Brasil, aqui na América do Sul, nós temos, ó, quais são os domínios naturais? Floresta tropical atlântica, Cerrado, Caatinga, Floresta Amazônica, tá? Os Pampas, por exemplo, o Pantanal. De todos esses domínios naturais, esses biomas, qual foi o primeiro que começa a ser degradado? Com a chegada dos europeus, os portugueses. Qual foi o primeiro? Hein? Qual teria sido o primeiro bioma que já começa a ser alterado lá final do século XV, século XVI em diante, gente? Ah, muito bom! Mata Atlântica? Com certeza Mata Atlântica, né, gente? Porque a ocupação foi pelo litoral. Não só a Mata Atlântica, mas obviamente um ecossistema da Mata Atlântica, que são os mangues e as restingas. Beleza? Se a gente for ver as principais áreas urbanas do Brasil, estão aqui, ó, próximas ao mar. Aí você pega, por exemplo, ó, a Ilha de Vitória, galera.
Sabe qual é o ecossistema litorâneo, costeiro, que ocupava praticamente todo o entorno da Ilha de Vitória? Mangue. Então, onde você tem, ó, no centro de Vitória, Avenida Princesa Isabel, Avenida Jerônimo Monteiro, tudo aquilo ali era manguezal. Tudo foi aterrado, destruído. Começou lá atrás com os portugueses. Joinha? Então nós temos aqui, ó, vegetação, ó, deserto gelado. Ó, Antártida é um deserto gelado. Não tem desenvolvimento de vegetação nenhuma, gente. E aqui, ó, nós temos, ó, o extremo norte, ó, do Canadá, o Alasca, ó, nos Estados Unidos, certo? E Groenlândia. Beleza? Tundra. Vai ser, ó, uma vegetação aqui, ó, vai estar um pouquinho, a latitude já vai diminuindo, tá vendo? Vem mais para o sul, ó. Então nós temos tundra na Europa, ó, na Eurásia e na América do Norte. Não temos tundra no hemisfério sul. Ó, vegetação de altitude. Vegetação de altitude, gente, são vegetações do quê? Das altas montanhas. Beleza? Ó, floresta de coníferas. Olha só, galera, floresta de coníferas. A floresta de coníferas também pode se chamar de quê? De floresta boreal. Boreal, gente, é sinônimo de norte ou de sul? Hein? Já falamos sobre isso, hein? Boreal, galera, é sinônimo de norte ou sul? De norte. Boreal é norte. Você está vendo aqui, gente, ó, a floresta de coníferas só existe no hemisfério norte. Então, nós chamamos de floresta conífera porque parece um cone, é um pinheiro, formado de cone, localizado apenas no hemisfério norte. Está aqui, ó. E na Rússia ela é conhecida como taiga. Floresta, ó, equatorial e tropical. Se verde com a tonalidade bem intensa. Certinho? Ó, floresta subtropical e temperada. Temos aonde, ó? Um pouquinho. Tá? Aqui, ó, no hemisfério sul, na América do Sul, por exemplo. Beleza? E não tem aqui na Oceania. Mas tem muito aonde? No hemisfério norte. Europa, Ásia e América do Norte. Savanas e cerrados, ó. A área maior de savana no mundo vai ser onde? No continente africano. Temos aqui na América do Sul e temos também na Oceania. Formações mistas. Isso aí são o quê? São vegetações que a gente chama de transição, faixas de transição, onde ocorre a mistura de espécies, de biomas que são vizinhos. Tá? Deserto. Os maiores estão aonde? Ó? Vai encerrar. Galera, olha só. Vou mandar amanhã estourando os links das aulas gravadas e o para casa. Quem tiver alguma coisa para mandar de mensagem, manda, por favor, pelo positivo on. Para que eu pegue e responda a vocês e resolva o problema. Beleza? Tranquilinho, gente? Não vai dar mais tempo aqui para falar da tundra. A gente continua aula passada. Ou aula passada, na aula que vem. Na próxima segunda-feira. Tá joia? Valeu, galera. Um abraço. Fique com Deus. Falou, galera.